Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos e hoje vamos dar seguimento ao nosso curso sobre a teoria pura do direito, né? Eu já dei 4 aulas sobre a teoria pura do direito. A primeira eu expliquei o contexto histórico-filosófico de Kelsen. Na segunda eu expliquei a estrutura filosófica através da qual Kelsen justificaria o fechamento do seu sistema, que é a ideia de norma fundamental. Na terceira eu expliquei o capítulo 1, que é Direito e Natureza, né? E na segunda eu expliquei o capítulo 2, que é Direito e Moral. Hoje eu vou explicar o capítulo 3, então, portanto, é a aula 5. O capítulo 3 se intitula Direito e Ciência. Então, nesse capítulo, Kelsen, ele pretende explicar como o direito, qual a relação do direito com a ciência. Vale dizer, como seria possível uma abordagem científica do direito? Veja, na aula 1, quando eu abordei o contexto histórico-filosófico em que Kelsen construiu a sua obra, eu mencionei que ele era influenciado por uma corrente filosófica chamada positivismo lógico, que sugeria que as proposições científicas eles deveriam partir de uma concepção semântico-verificacionista. O que é isso? A concepção semântico-verificacionista e, de modo geral, todo o positivismo lógico defendia que um enunciado, para ser científico, ele teria que ter significado. E um enunciado teria significado após a verificação das circunstâncias em que esta proposição, este enunciado, poderia ser testado como falso ou verdadeiro. É o próprio método de falseamento do positivismo lógico muito conhecido e que a ciência, de um modo geral, segue até hoje. Naquela ocasião, eu mencionei que a proposição newtoniana, segundo a qual os objetos tendem a ser atraídos para o centro da Terra, poderia ser verdadeira ou falsa. E, portanto, ela teria significado, justamente porque ela pode ser verificada. Porém, outras proposições, como Deus é perfeito ou o amor cura tudo, não podem ser verificadas. Então, portanto, elas são pseudo-enunciados, não possuem significação e são, portanto, imprestáveis para o conhecimento científico. Assim, adaptando essa visão para o direito, eu posso dizer que os positivistas lógicos, eles defendem que uma análise científica do direito é aquela onde podemos verificar as circunstâncias que possibilitam que esse conhecimento seja verdadeiro ou falso. Necessariamente, esta verificação deve abandonar o pendor, a perspectiva justnaturalista, que busca um sentido para o direito ou nos comandos de Deus, como defendia o justnaturalismo teológico de Agostinho e Tomás de Aquino, ou na natureza das coisas, como defende um justnaturalismo, digamos, mais racionalista. Essas proposições, os comandos de Deus ou a natureza das coisas, não podem ser verificadas. E, portanto, o justnaturalismo seria um corpo teórico, segundo o positivismo lógico que Kelsen segue, constituído por pseudo-significados, necessariamente não científicos. É por isso que Kelsen ele vai dizer nesse capítulo que as condutas que interessam ao direito são aquelas apreendidas pelas relações jurídicas. E tais relações são constituídas através de normas jurídicas. Então, consequentemente, para Kelsen, o objeto da ciência jurídica é a norma jurídica. E aqui é necessário fazer uma distinção que é fundamental, que às vezes eu vejo até professores confundindo esta noção. Kelsen é considerado um normativista não porque ele ele iguale ciência jurídica com norma jurídica. Na verdade, a ciência jurídica é composta por uma série de métodos cujo objetivo é apreender um objeto específico, que é a norma jurídica. Para entender essa distinção entre ciência jurídica e norma jurídica, uma distinção que eu digo não é trivial, eu recorreria à minha aula, que está aqui no YouTube, tem no blog também, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo,
que é a aula onde eu procuro fazer uma distinção consagrada entre a lei natural e a lei jurídica. Nessa aula eu mencionei que os juristas, eles aproveitam a noção de lei que vem da física, das ciências naturais, mas ao mesmo tempo, ao aplicarem essa noção de lei ao direito e criarem a lei jurídica, eles alteram essa noção completamente. Isto porque, enquanto a lei natural possui um caráter descritivo, a lei jurídica possui um caráter prescritivo. É desta noção que podemos dizer que as ciências naturais investigam o ser, aquilo que é, a descrição dos fenômenos naturais, enquanto a ciência jurídica investiga o dever ser, aquela conduta que o legislador ou a autoridade jurídica quer que os cidadãos sigam. Então, essa distinção entre lei natural e lei jurídica, perspectiva descritiva e perspectiva prescritiva é muito importante, como a gente vai ver no decorrer da aula. Eu vou voltar pelo menos mais uma vez nesta noção para vocês entenderem esse capítulo de Kelsen. Só que o que interessa saber agora é que, para Kelsen, uma proposição jurídica é um enunciado de dever ser, que enuncia que, de conformidade com o sentido dado por uma determinada ordem jurídica, aqui no sentido de norma jurídica, que é estudada pelo conhecimento jurídico, aqui no sentido de ciência jurídica, sob certas condições, ou quando atingidos determinados pressupostos que são fixados pela ordem jurídica, ou seja, pelas normas jurídicas, algumas consequências necessárias devem advir desses pressupostos. Em notação lógica, nós dizemos que se A é, B deve ser. Ou seja, se há a configuração de determinada conduta, essa conduta necessariamente tem uma consequência jurídica que Kelsen vai chamar de sanção e que a gente vai abordar em outras aulas. Por isso, por exemplo, se uma proposição jurídica determina que um contrato de compra e venda, o vendedor tem que dar a coisa e o comprador tem que efetuar o pagamento, são sob essas condições que devem ser analisadas as consequências jurídicas. Se todos cumprirem com suas obrigações, ou seja, o devedor, o vendedor der a coisa e o comprador efetuar o pagamento, não há motivo para consequência jurídica. A consequência jurídica, evidentemente, é que o contrato foi realizado, o contrato foi fechado com êxito. Agora, se o vendedor não dá a coisa ou o comprador não paga o preço, existem consequências jurídicas e um juiz de direito, observando que aquela conduta determinada pela norma jurídica não foi observada, vai impor uma consequência jurídica. Então, é nesse sentido em que se A é, B deve ser. E como eu falei mais acima, a norma jurídica é objeto da ciência jurídica. Lembre-se, se são coisas diferentes, eles possuem estruturas diferentes. E é isso que Kelsen vai trabalhar nesse capítulo. Veja, se a norma jurídica, como eu estou defendendo, possui um caráter prescritivo, isto é, anuncia um dever ser, diferentemente, a ciência jurídica, assim como as ciências naturais, ela possui um caráter descritivo. Ou seja, o papel da ciência jurídica vai ser descrever a norma jurídica. E aqui cabe voltarmos à distinção entre leis naturais e leis jurídicas e o porquê da ciência jurídica ter a lógica das leis naturais, esse papel descritivo, e a norma jurídica ter o papel das leis jurídicas, esse caráter prescritivo. Eu falei anteriormente que a lei natural é descritiva e investiga o ser. Isso significa, por exemplo, que quando o físico ele investiga os fenômenos da natureza, ele está buscando descrever como esses fenômenos ocorrem. E quando ele consegue essa descrição, é aí que se criam as leis da física. Como, por exemplo, a lei que diz que a cada ação tem por consequência uma reação igual, proporcional e da mesma natureza, que é a primeira lei de Newton, lei da ação e da reação. A consequência para as leis naturais, para as ciências naturais,
é que no momento em que esta proposição, lei da ação e da reação, não descrever mais a realidade, esta lei não serve mais e, portanto, deverá ser modificada. Por outro lado, as leis jurídicas são prescritivas e enunciam o dever ser. As leis naturais são descritivas e enunciam o ser, e as leis jurídicas são prescritivas e enunciam o dever ser. Por esta razão é que os juristas afirmam que as leis jurídicas ou a norma jurídica têm uma estrutura contrafática. O que é isso? Os fatos que ocorrem na sociedade não têm um condão de automaticamente anular as normas do ordenamento jurídico de uma determinada ordem jurídica. Por exemplo, a norma que proíbe o homicídio não é invalidada, não deixa de existir em razão de que existem muitos homicídios no mundo ou em determinada sociedade. Ou a norma que prevê a lavagem de dinheiro não deixa de existir porque é muito difícil identificar a autoria daqueles indivíduos que praticam a lavagem de dinheiro. Isto porque a norma jurídica ela estabelece uma prescrição, um ideal, o que deve ser a conduta humana e não necessariamente o que é a conduta humana. A consequência das normas jurídicas ou das leis jurídicas não é factual, como a das leis naturais. Ao contrário, a consequência é sempre lógica ou intelectiva, de modo que o dever ser é um ideal a ser seguido que não se modifica com a sua não ocorrência na sociedade, enquanto as leis naturais, diferentemente, só subsistem se elas ocorrerem efetivamente. Portanto, para Kelsen, nesse capítulo bastante abstrato, a função da ciência jurídica, que é mais próxima da lógica das leis naturais, é conhecer o direito como se fosse um observador externo, descrevendo-o com base em seu conhecimento. O que é que eu disse? É por isso que a ciência jurídica ela não cria o direito, na medida em que as suas análises, que têm por objeto o ser das normas jurídicas, só podem ser verídicas ou inverídicas, falsas ou verdadeiras. Por outro lado, as normas jurídicas, enquanto estruturas de dever ser, que são estabelecidas por uma autoridade jurídica, não são verídicas ou inverídicas, mas válidas ou inválidas, como vimos lá no nosso curso de Fontes do Direito, quando falamos da legislação. Ou seja, uma norma é válida quando ela obedece a todos os procedimentos necessários para que ela chegue no resultado final. Siga todos os processos do processo legislativo, todas as etapas do processo legislativo. Então, uma norma jurídica não é falsa ou verdadeira, porque isso é um caráter da ciência. Uma norma jurídica é válida ou inválida. É por isso que a ciência jurídica ela pode descrever as normas que punem o homicídio ou a lavagem de dinheiro, mesmo que faticamente muitos homicídios ou crimes de lavagem de dinheiro, seja por fuga do suspeito ou má investigação da polícia, não sejam desvendados. É a partir desse raciocínio que eu tendo a chegar em um ponto que é importantíssimo desse capítulo 3º da Teoria Pura do Direito, que são os princípios que regem as leis naturais e as leis jurídicas, ou seja, os princípios que regem a ciência jurídica e as normas jurídicas. As leis naturais, ou a ciência jurídica, são regidas pelo princípio da causalidade, enquanto as normas jurídicas são regidas pelo princípio da imputação. Que princípios são esses? O princípio da causalidade, vai dizer Kelsen, estabelece que a partir de certas condições ambientais dá-se necessariamente determinados efeitos, e aqui o mais importante, independentemente da conduta humana. Já o princípio da imputação dispõe que, sob determinados pressupostos, fixados pelas normas jurídicas, deve efetivar-se um ato de coerção, ou seja, uma consequência jurídica que é estabelecida pela própria ordem jurídica. Assim, embora tanto na natureza como no direito haja uma ligação entre dois elementos, na proposição jurídica, a ligação é produzida através de uma norma que é estabelecida pela autoridade jurídica, pelo homem. Enquanto a ligação de causa e efeito, que rege o princípio da causalidade,
regem as leis naturais, esta ligação é independentemente da atuação humana. Essa ligação existe independentemente da atuação humana. Por isso é que se diz que nas leis naturais, se A é, B é. Enquanto nas leis jurídicas, se A é, B deve ser. Então, para sintetizar esta discussão complexa entre esses dois princípios, Kelsen vai mostrar que há pelo menos duas diferenças entre esses dois princípios. Então, de síntese, né? A primeira diferença é a seguinte: a relação de causa e efeito na causalidade faz parte da dinâmica da própria natureza, enquanto que na imputação, o pressuposto, que é a norma, e a consequência, que é a sanção, são postos pelo homem, razão pela qual a imputação é uma relação normativa e não causal. A segunda distinção é que as relações entre causas e efeitos são intermináveis, pois um efeito específico torna-se causa que gera outro efeito e assim por diante até o infinito. Já o conjunto de elos de uma relação imputativa é limitado, pois a sanção não tem que ser um pressuposto a que possam atribuir consequências. É por isso que Tércio Sampaio define o direito como uma técnica tendente à decisão, uma técnica que serve para a decisão. É preciso definir conflitos que, de outro modo, seriam intermináveis. Então, o papel da norma jurídica, o papel do direito é fazer com que conflitos terminem juridicamente. Então, é por isso que Kelsen vai dizer que o direito é uma técnica de decisão. Então, é desse modo que Kelsen vai construir, nas bases do positivismo lógico, uma ciência do direito, que, como um autêntico observador externo, descreve as prescrições oriundas das normas jurídicas. Então, o que vocês têm que entender nesse capítulo 3 da teoria pura do direito é que há uma distinção essencial entre norma jurídica e ciência jurídica. A ciência jurídica tem um caráter descritivo, ela estuda o ser, ela descreve os fenômenos específicos do direito, que são as normas jurídicas. A norma jurídica é objeto da ciência jurídica. E a norma jurídica, ela tem um caráter não descritivo, mas prescritivo, porque ela estabelece o dever ser. Quais as condutas devem ser, quais as condutas são politicamente escolhidas para reger a relação entre os homens. É por isso que a ciência jurídica ou as leis naturais, elas possuem um elo entre dois elementos que ocorre independentemente do homem. Enquanto as leis jurídicas, como é uma prescrição de um ideal a ser observado na sociedade que não necessariamente ocorre, essa ideia, esse dever ser, não é uma relação de causalidade, mas é uma relação que é oriunda da conduta humana. É uma relação que é imposta por uma autoridade jurídica, pelo legislador, por exemplo. Então é por isso que nas leis naturais vigora o princípio da causalidade, enquanto nas leis jurídicas o princípio da imputação. Bom, espero que eu tenha sido suficientemente claro para explicar esse capítulo, que é um tanto complexo. Se você acompanhou até aqui, saiba que há na descrição desse vídeo um post lá no blog, onde eu tenho esta minha exposição na forma de texto. Então, se você precisa desse conteúdo, eu espero que eu tenha lhe ajudado. Até uma próxima.